Hello, minhas sabidonas maravilhosas! Muito bom dia! Quero saber quem está aqui firme e forte para o nosso café das sabidonas, para o nosso bloquinho de carnaval sem ressaca. Bom dia, minhas maravilhosas. Ui, quase espanquei vocês aqui, gente. Calma aí. Ontem não, acho que foi sábado que eu coloquei. Bom dia, Thaís. Bom dia, Dani, maravilhosa, Eduarda, Aline. Vocês estão em peso aqui, né? Vocês sabem que sábado eu coloquei uma enquete lá para saber, né, se vocês estavam aí curtindo o carnaval, se vocês estavam estudando, trabalhando, o que estava acontecendo aí desse lado. E aí 90% colocaram que estavam descansando, trabalhando e estudando, né? E eu falei assim, não, então a gente vai, obviamente, manter o nosso café. Claro que se 90% estivesse curtindo o bloquinho de carnaval, nós não teríamos nosso café de hoje, né? Bom dia, Maria, bom dia. Meninas maravilhosas, sejam todas muito bem-vindas. Ontem também me perguntaram se os cafés das sabidonas, eles ficam salvos. E sim, meninas, todos os episódios, eles estão salvos tanto no Spotify quanto pelo YouTube. Então, vocês podem tanto escutar pelo Spotify quanto assistir o episódio completo pelo YouTube, tá bom? Olha aqui, ó. Elaine, online aqui do Pará. Olha aí, maravilhosa. Buenas, eu resolvi trazer esse tema hoje, gente, sobre recomendações para e pós-procedimentos, muito porque o que acontece, né? Recentemente nós tivemos bastante polêmica aí na nossa área, né? Devido a um procedimento realizado por uma profissional, enfim, teve bastante repercussão esse caso. Inclusive, eu trouxe para dentro do curso Fórmula Home Care uma aula. Ó, parar em peso aqui, ó. Inclusive, eu trouxe para dentro do curso Fórmula Home Care uma aula sobre intercorrências, né? Porque a gente precisa entender alguns pontos aí que antecedem os procedimentos estéticos. Então, nessa aula sobre intercorrência, eu até comentei ali com as meninas, né? As pessoas, muitas vezes, não levam a sério os procedimentos estéticos. Independente do procedimento estético, gente, existem processos, existem etapas que devem ser respeitados, né? E muitas vezes, por falta de orientação, vocês estão me ouvindo bem? Meu microfone tá tudo certo para vocês aí? Perfeito. Tá, já fixei aqui. Obrigada, Mai, maravilhosa. Vocês estão me ouvindo bem aí? Só me confirmem se o microfone tá tudo certinho para vocês aí. Então, existem processos e etapas que devem ser cumpridas, né? Tanto por parte do profissional quanto por parte do paciente ali. Então não é um simples procedimento estético, né? Não é uma simples limpeza de pele, não é um simples peeling aí. Existem processos fisiológicos que devem ser levados em consideração, que devem ser respeitados aí por ambas as partes. Muitas dessas, e aí essa aula sobre intercorrências que eu trouxe para dentro do curso Fórmula Home Care, nós entramos, né, por cada uma das reações fisiológicas que acontecem aí no tecido, quais são os princípios ativos que podem estar sendo utilizados, né, nesse pós-procedimentos aí, sempre entendendo, né, o domínio da técnica do procedimento, porque a gente não pode simplesmente generalizar o pós-imediato e o pós-tardio de procedimentos. Não, cada procedimento tem um pós-recomendado, né? Tem um pré e tem um pós-recomendado. Então, até coloquei, né, lá para as alunas, eu coloquei aqui, ó, as intercorrências, né, elas podem acontecer por negligência, né, de ambas as partes, tanto negligência profissional quanto negligência ou conduta aí do próprio paciente. E aí eu coloquei alguns pontos aqui para vocês, ó. Elas podem ser evitadas antes da gente entrar realmente nas recomendações ali. Eu coloquei o seguinte, ó, elas podem ser evitadas aí levando em consideração dois principais fatores. O que compete à conduta profissional, tá? O que compete aqui à conduta profissional? Domínio, obviamente, da fisiologia cutânea. Então, aqui é aquilo que eu sempre digo, né? Qualquer procedimento, se ele é realizado sobre a pele, na pele, o profissional, ele deve se especializar no tecido cutâneo, entender as reações fisiológicas que acontecem, para principalmente saber conduzir, modular todos esses processos que acontecem no tecido.
Domínio da técnica, né? Então, independente da técnica que ele esteja aplicando, ele tem que dominar aquilo, né? Então, se é um microagulhamento, se é um laser, se é um peeling, se é uma limpeza de pele, ele tem que saber, porque muitas de vocês sempre me perguntam, né, Grazi, quanto tempo acontece o pós-imediato e o pós-tardio? Depende do procedimento que você está aplicando, né? Então, a gente tem procedimentos aí que o pós-imediato é de 0 a 3, 4 dias. Nós temos que o pós-imediato aí ele pode ir até 5 dias. Nós temos que o pós-tardio ele pode ser de 4 a 10 dias, podendo durar até 3 meses, a depender, obviamente, né, da intensidade desse procedimento estético. Então, percebam que não é um cálculo exato. O que nós vamos falar aqui são pontos que você deve levar em consideração para que você evite algo que você nem... as alunas do curso Forma Home Care, elas sabem de cor e salteado, né? Tudo que elas precisam fazer para não causar uma intercorrência. Esse é o ponto, certo? Então, domínio da fisiologia, domínio da técnica a ser aplicada, domínio de estratégias cosméticas para o pós-imediato e para o pós-tardio. Aqui a gente entra, obviamente, na parte de cosmetologia, né? Linkando o mecanismo de ação com processos fisiológicos. O que está acontecendo nesse tecido nos primeiros dias? O que eu posso lançar mão de produtos cosméticos para ajudar esse mecanismo a acontecer da melhor forma possível, né? O que eu posso utilizar de nutricosméticos, por exemplo, né? Então aqui entra realmente o conhecimento desse profissional, linkando o mecanismo de ação com os processos fisiológicos aí. Recomendações pré e pós, né? Tanto a explicação na hora para o paciente quanto a documentação de tudo isso. Então, esses 4 pontos aqui compete o profissional. Domínio da fisiologia, domínio da técnica aplicada, domínio das estratégias cosméticas pós-imediatos e pós-tardio, recomendações pré e pós, né? Explicação e documentação, certo? A conduta do paciente, né? Confiança naquele profissional. Aqui, gente, sempre antes de realizar qualquer tipo de procedimento estético, antes de iniciar um tratamento estético, né, principalmente agora com as consultas online, eu sempre deixo claro muitos pontos ali, né, e principalmente essa questão da confiança, porque o que acontece? O profissional, o paciente, ele está muito acostumado com imediatismo. Né? Então, aquela lesão que ele está na pele, provavelmente ele já está com aquela lesão há muito tempo, mas quando ele chega lá para tratar com você, ele quer tratar aquilo do dia para a noite. Então, ele espera um resultado imediato. Se você não entrega um resultado nos primeiros dias, ali nos primeiros 30 dias, ele já troca de profissional. Aí ele troca de profissional e assim ele vai fazendo. E isso dificulta muito o tratamento em si. Por quê? O profissional, nós precisamos de tempo para modular tudo aquilo que está acontecendo fisiologicamente dentro daquele organismo. Se nós não temos isso, não temos como desenvolver um tratamento adequado e de forma efetiva. Então, isso eu sempre deixo muito claro para o paciente na hora da consulta. Olha, aqui nós estamos iniciando o seu tratamento. Ele vai passar por essa fase, eu explico todas as fases. Nós precisamos de tempo para que cada coisa aconteça, para que de fato a gente consiga estabelecer ali, né, uma conexão, uma confiança com esse paciente e que de fato ele tenha um comprometimento com o tratamento. Quanto mais ele trocar de profissional, mais vai demorar para ele conseguir o resultado que ele está buscando, porque o profissional precisa, obviamente, de tempo para conseguir executar tudo aquilo. É humanamente impossível, fisiologicamente falando, entregar aí um resultado efetivo, tratando a raiz do problema em 30 dias. 30 dias, gente, é o resultado de efeito Cinderela, que a gente, né, entrega ali para o paciente. Para quê? Muitas vezes para trazer aquela luminosidade que ele está buscando, muitas vezes para dar o ânimo e ele não desistir do tratamento, mas é um efeito Cinderela. Vocês precisam entender sobre isso, tá? Dentro do Fórmula a gente fala muito sobre isso. Resultado em 30 dias, qualquer pessoa entrega, né? O peeling sozinho ele entrega isso. Agora, o que vai realmente dizer se você entregou um resultado é o pós. Né, depois de 2, 3, 4, 5 meses, como que tá a pele daquela paciente. Isso é cosmetologia de alta performance. Até porque o peeling, gente, ele abre um caminho, né, para você trabalhar com os seus cosméticos ali, com os seus princípios ativos. Ele, em si, ele não clareia a pele, né? Então, a gente precisa entrar com
ativos específicos para esse fim. Então, por isso que eu digo, em 30 dias é o efeito Cinderela. E depois, como é que fica isso? Então, claro que você não precisa dizer, isso para a paciente, né? Mas você precisa explicar para ela as etapas, as fases que vão acontecer e quanto tempo quanto tempo vai durar cada uma dessas fases aí, para que de fato ela esteja comprometida com o tratamento, certo? Então, conduta paciente aqui, né? O que compete ao paciente dentro de tudo isso? Confiança no profissional que ela escolheu, comprometimento com o tratamento e seguir as recomendações necessárias. Isso aqui ela precisa. Você precisa ter isso documentado e assinado pela paciente. Isso precisa estar no WhatsApp dela, com escrito lá, estou ciente do que eu estou recebendo aqui, para evitar qualquer tipo de complicação aí, certo? Quando a gente fala sobre procedimentos estéticos, isso aqui eu até postei na rede vizinha há um tempo atrás, e isso não é assim. Eu vejo que muitas de vocês, às vezes eu abro caixinha, vocês colocam ali dica de princípio ativo para usar no pós-tardio de X procedimento. Primeiro que assim, né? Eu não me importo em responder, amo inclusive, né? Isso se torna conteúdo de diversas formas para o meu trabalho, tanto stories quanto reels, enfim. Agora, isso não é o tipo de conteúdo que você deve estar pedindo dica em caixinhas alheias, tá? Procedimento estético, principalmente a modulação disso num pós-imediato e no pós-tardio, você tem que saber de cor e salteado. Se você não sabe, é porque você não domina a técnica daquele procedimento, certo? Nem a técnica e nem a fisiologia que envolve aquilo. Então, tudo bem, eu posso passar sim uma dica, não me importo. Amo falar sobre cosmetologia, mas não é o tipo de conteúdo que deve estar sendo pedido dicas, tá bom? Então, aqui a gente volta sobre a responsabilidade do profissional sobre aquilo que ele está aplicando. E aí, o que a gente fala, né? O que eu falei lá na rede vizinha? Procedimentos, perguntaram, né? Posso usar protetor solar pós limpeza de pele imediata? Eu falei, olha, não é recomendado. Não é, e aí dei, obviamente, a explicação do porquê, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais pra frente. Mas o que acontece aqui, gente? As pessoas, elas não levam os procedimentos estéticos a sério. Aquela clássica frase, né? Procedimento estético não é para quem quer, é para quem pode. Por que isso, gente? Por que a gente fala isso? Procedimento estético deveria ser para todo mundo, né? A cosmetologia deveria ser para todo mundo. Sim, também concordo sobre isso, mas infelizmente não é. Porque muitas vezes aqui falta comprometimento dessa paciente, falta comprometimento e profissionalismo do profissional, né? Quando eu falo que, olha, não pode usar tal produto sobre a pele durante X tempo, é porque eu estudei sobre aquilo, é porque eu tenho o domínio daquilo que eu estou falando. Se a paciente ela está na minha frente, ela buscou uma profissional responsável para realizar aquele procedimento, ela está esperando receber as recomendações. Então, quando eu digo, olha, não pode usar maquiagem por X tempo, não é para se expor à radiação por X tempo. Não pode consumir bebida alcoólica por X tempo. A gente vai entrar em cada um desses detalhes aí. Por quê? Porque eu estudei sobre aquilo, eu tenho domínio sobre aquilo. É o meu nome que está assinando aquele procedimento estético. É minha responsabilidade aquele procedimento estético. Então, assim, mas as pacientes, elas fazem igual, né? Elas vêm aqui, fazem o procedimento e se expõem à radiação. Bom, você explicou o porquê que não é para se expor à radiação? Você mostrou para a paciente o que pode acontecer na pele dela se ela se expõe à radiação? Você tem esse documento assinado pela paciente, né? Orientando ela a não exposição à radiação? Bom, se você fez a sua parte está ok. E aí isso compete agora à paciente. E aí a gente tem aquelas frases, né? Principalmente pós-limpeza, acredito que seja o mais comum, né? Mas já recebi sobre peeling, sobre microagulhamento também. Grazi, fiz a limpeza de pele aqui, a paciente perguntando se ela pode utilizar maquiagem no dia seguinte. Não pode, né? As primeiras 24 horas, 48 horas, a depender de como foi realizado o procedimento, não pode utilizar maquiagens. Mas eu tenho um evento X e isso. Bom, daí isso é por conta e risco seu, né? Está aqui as recomendações, as orientações do que pode, do que não pode fazer aí nesse pós-procedimento, inclusive das reações adversas que podem acontecer caso você utilize maquiagens. Se você quer fazer o uso dessa maquiagem aí é por conta e risco
seu, mas você, profissional, precisa orientar, você precisa explicar o que acontece no pós, mostrar inclusive fotos, ó, essa daqui foi uma paciente que fez isso, olha como ficou a pele dela, você quer que a sua pele fique assim? Não, então seguir o pós-procedimento, certo? Então, primeiro ponto aqui, né? Procedimento estético não é para todo mundo, né? Para quem pode aí, né? E por que a gente usa essa frase? Porque existem muitos pontos sensíveis, né? Que a gente entra em várias ramificações. Quando eu falei sobre essa aula de intercorrências, lá para as alunas do curso Fórmula Home Care, eu falei, olha, a gente ainda vai entrar nesse ponto aqui de recomendações pré e pós-procedimentos, que já tem, obviamente, dentro do curso, né? Mas nós estamos desenvolvendo outras coisinhas aí para vocês, que em breve vocês saberão. Então, essa aula sobre recomendações pré e pós envolvem muitos detalhes, muitas ramificações que, infelizmente, muitos profissionais acabam negligenciando. O primeiro ponto que eu coloquei para vocês aqui então, o que compete ao profissional vocês já sabem, o que compete à paciente vocês já sabem. Ela está comprometida com esse tratamento ou ela quer realizar esse tratamento porque está na moda? Ou qual é realmente o grau de comprometimento dessa paciente? Isso a gente sente no feeling, né? Na hora da consulta ali, a gente já sente o que realmente essa paciente veio buscar com você. Se ela quer um resultado ontem, né, imediato, ou se de fato ela está disposta a percorrer um caminho com você durante esse tratamento. Não é assim? A gente não tem esse feeling durante a consulta? E outro ponto, né? Se ela pode investir... Nossa, eu vou ter que pedir um... Agora começou a bater... Gente, tô num cenário tão lindo aqui. Olha isso, que lindo. Um arzinho aqui. Olha que pedir pro pessoal ligar um ar aqui, gente. Eu tô muito próxima, a janela tá muito quente aqui. Então, se ela está comprometida, e até coloquei aqui, ó, se ela pode investir no tratamento, nesse pós-procedimento. Investimento. Isso é uma das primeiras coisas que as alunas do curso Fórmula Home Care, elas aprendem, né? Sobre entender, sobre ter a sensibilidade do poder aquisitivo dessa paciente. Procedimento estético não é para todo mundo, procedimento estético é para quem pode. Claro que através da cosmetologia personalizada, nós conseguimos muitas vezes, né, desenvolver tratamentos incríveis com 2 produtos aí, entregando resultados maravilhosos. A gente tem alunas aí que conseguiram modular aí a questão do melasma com 2 produtos, então isso é possível sim. Mas quando a gente fala sobre procedimento estético, lasers, né, lasers ablativos aí, microagulhamento, peelings e etc., envolvem várias cascatas fisiológicas. A gente precisa dessa assistência do pós, tanto imediato quanto do pós tardio. Então, entender o poder aquisitivo dessa paciente vai muito além disso, né? Muitas vezes a paciente ela vai gastar com você ali, olha, sei lá, gastei R$2.000 aqui para fazer esse procedimento, mas aí para investir no pós. Quanto que você tem para investir no pós? Eu tenho 50, eu tenho R$60. Olha, por melhor cosmetóloga que você seja, dificilmente a gente vai conseguir com R$60 entregar tudo que aquela pele precisa num pós tardio. E aí a gente volta, o pós-tardio ele pode durar aí de 4 a 10 dias, 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, a depender da profundidade dessa agressão, né? Então isso depende, o tempo de tratamento depende. Então é importantíssimo deixar claro isso, né? O valor de investimento, tanto do procedimento, quanto o valor de investimento desse pós-tardio. Vamos pegar, por exemplo, uma pele, né? Você resolveu tratar uma pele aí com ocronose, né? Devido ao uso de hidroquinona. Você, além do cosmético, além da personalização cosmética que você vai precisar entrar, você vai precisar entrar com um nutri-cosmético também. Então, esse valor já sobe, não é só o valor da personalização, tem outro valor envolvido aqui. Por quanto tempo? Depende de como que a pele vai respondendo. Ela está comprometida com esse investimento por X tempo? Então, percebam aqui que as recomendações pós-procedimento, elas não são pós-procedimento. Elas antecedem os procedimentos estéticos, porque tudo isso tem que ficar muito claro. Pensa você vai lá e faz o seu melhor peeling naquela paciente. E aí só depois do peeling é que você senta com a paciente para falar sobre as recomendações. O susto que essa mulher não pode levar. Olha, você não pode se expor à radiação, você não pode usar a maquiagem, você tem que evitar o uso do secador muito próximo ao rosto, você tem que evitar cozinhar com o rosto no vapor.
imagina tudo isso depois que ela fez o procedimento. Olha, tá aqui a sua personalização de skincare e de nutricosméticos, né? Provavelmente aí a gente consegue estender esses mesmos produtos aí por 1,5 mês, 2, mas a cada 2 meses você vai ter X% de investimento que a gente vai precisar executar isso por X tempo. Imagina se você deixa para falar tudo isso só depois que você aplica o procedimento. Você tá doida? O susto que você pode dar nessa mulher? Então aqui as recomendações do pós, elas não vêm pós, elas vêm antes. Para preparar essa paciente, para perguntar se essa paciente ela está ciente e ela está de acordo com tudo isso. É uma cozinheira, por exemplo, ela não pode não cozinhar. Você vai poder realizar um peeling nela? Se todo dia ela vai estar com o rosto enfiado ali no vapor, no calor, em tudo? Não, não vai. O certo seria não fazer. Não é isso? Mas muitos profissionais da área acabam fazendo. Mas não deveria, porque é constantemente aquele tecido recebendo calor, umidade, vapor. Não seria melhor então fazer outra estratégia só a nível de cosmetologia personalizada sem o peeling? Então é tudo isso que nós precisamos pensar quando nós estamos realmente dando as orientações ali. E aí o que eu coloquei para vocês aqui, né? Sobre os R$50, né? Eu tenho R$50 para investir aqui. Não vai dar. Por melhor cosmetóloga que você seja, com R$50 a gente não consegue fornecer tudo que a pele precisa nesse pós, tanto pós imediato quanto no pós tardio ali. Se torna inviável, se torna impossível aí, certo? O que mais que eu coloquei para vocês aqui da hidroquinona? Já falamos sobre o que o peeling não clareia. Isso é a gente entra em algumas polêmicas aqui, né? As alunas do curso Fórmula Home Care, na aula de intercorrências, elas entenderam muito bem sobre isso, né? Os procedimentos estéticos, gente, eles abrem um caminho. Simples assim. O laser, ele não clareia, o microagulhamento, ele não clareia, o peeling, ele não clareia. Eles estão abrindo, eles estão estimulando aquela pele, eles estão estimulando uma regeneração, um processo de cicatrização e por aí a gente vai. Mas nós, primeiro de tudo, precisamos de um organismo saudável para realizar esse procedimento estético, porque senão ele não vai conseguir fornecer tudo que um processo de cicatrização exige, ele não vai conseguir fornecer tudo que um processo de regeneração exige, entende? Então a gente precisa de um organismo saudável para então sim realizar um procedimento estético e entrar com a cosmetologia personalizada. Por isso que eu digo para vocês, em 30 dias, qualquer um entrega um resultado, porque é o procedimento sozinho fazendo aquilo no organismo. Você não precisa de nada, o procedimento sozinho está fazendo aquilo. A nossa pele, gente, ela tem um poder incrível de resiliência, né? A nossa pele, de todos os órgãos, ela é a mais resiliente do nosso corpo. Por quê? Ela sempre vai tentar voltar ao seu estado normal o mais rápido possível que ela conseguir. Então, por exemplo, você estava andando de roller lá, né? Caiu um tombo, ralou o joelho, ralou os braços. A sua pele, imediatamente, ela vai tentar fazer de tudo para voltar ao estado normal dela. Isso é a resiliência da nossa pele. Vai gerar ali todo um processo inflamatório, de cicatrização e tal, para voltar àquele estado normal. Isso é a pele agindo sozinha. Agora, se você quer que aquele ralado, né, que você fez, faça um processo de cicatrização com mais qualidade, para que você não fique com cicatrizes, para que você não fique com hipercromias, você vai provavelmente usar ali uma pomadinha cicatrizante, uma pomada para aumentar o nível de hidratação, anti-inflamatória, antisséptica. Não é assim que a gente faz? É isso que a gente faz. Quando nós estamos fazendo um procedimento estético, seja peeling, microagulhamento e laser, funciona da mesma forma. Se você só estimular aquele tecido com os procedimentos, a pele sozinha, ela vai tentar voltar ao seu estado normal. Mas, se você entrar com os princípios ativos, com os nutricosméticos corretos aí, no momento correto, você vai fornecer que esse processo cicatricial aconteça com muito mais qualidade. Então, esse é o ponto, né? Você entender o que você está gerando ali, as necessidades da pele para que você entre exatamente com o que a pele precisa. Então, não é brincadeira o que nós estamos fazendo, né? Não é um simples peelingzinho, não é uma simples limpezinha de pele, não é um simples microagulhamento. Não existe aqui, gente, profissionalismo, responsabilidade profissional. Desde o início, desde quando eu comecei lá na época da minha primeira estética, eu sempre tive muito medo de intercorrência, muito, muito, muito.
Sempre tive muito medo, porque eu pensava assim, gente, é uma intercorrência e o seu nome na lata do lixo. É uma intercorrência e o seu nome na lata do lixo. Eu sempre pensei sobre isso, porque a gente passa uma vida inteira construindo uma carreira. Você faz um erro, é o seu nome na lata do lixo. Então, o quanto mais esse erro puder, né, ser evitado, você puder orientar de uma forma profissional a sua paciente, mais você vai estar evitando acabar com a sua carreira. É isso que eu penso. Né? E aí as pessoas, existe um exagero. Gente, quando a gente fala sobre procedimento estético, não há exageros. Tá? Porque nós estamos lidando com o maior órgão do corpo humano e isso é uma coisa que também as pessoas não levam a sério. Né? Diversas reações acontecem, a nossa pele se comunica com todos os nossos órgãos internos, totalmente interligada e interconectada com todos os órgãos, então isso não é brincadeira. Não é só passar um creminho, não é só indicar um cosmético. Por isso que eu bato naquela tecla também, como que tem profissionais médicos, tá? Isso que eu tô falando pra vocês, ensinando pessoas leigas a trabalharem com cosmetologia personalizada. Como? Como que uma pessoa que é da classe médica, que preza pela saúde desses pacientes, né, está ensinando pessoas leigas a trabalharem com cosmetologia? Não faz sentido uma coisa dessas, não é? Então a gente precisa começar a levar muito mais a sério a nossa profissão, primeiro de tudo, né? Se respeitar como profissional. Se eu me respeito como profissional, eu não admito que os pacientes me desrespeitem como profissional. Então, se eu estou passando uma orientação, se eu estou explicando para ele o que pode acontecer nesse pós, isso é se respeitar como profissional. E aí você vai cativar esse respeito dos seus pacientes também. Ah, mas a minha paciente, ela vai se expor. Então, faltou comprometimento. Então, faltou responsabilidade da sua parte, de fazer ela assinar um documento, de mandar ter esse documento impresso na sua pasta, assinado pela sua paciente, de ter mandado essas orientações por WhatsApp e ter perguntado se ela está ciente do que você está falando ali. Alguma coisa faltou sobre recomendações, certo? Buenas, eu me empolgo falando aqui, né? Nossa pele está ligada não só fisicamente, mas emocionalmente, mexe tudo muito, né? A gente tem uma aula dentro do curso Fórmula Home Care, que é sobre psicodermatologia, onde eu explico, né, sobre todas essas meu Deus, né, essas correlações aí com o nosso sistema nervoso, com o nosso sistema energético, enfim, a gente entra em muitos pontos aí. Sim, Grazi, a Rafa aqui. Sim, Grazi, exatamente. E sei quem é, pois me inscrevi nesse curso e descobri isso após. Foi decepção. Exatamente. Muitas, Rafa, infelizmente, tá? Muitas profissionais se inscrevem nesse curso, porque ele não é um curso pequeno, mas já me relataram várias coisas que acontecem lá. E é uma decepção, sim, porque isso, primeiro de tudo, é um desrespeito com o profissional. Né, que foi lá, que estudou, que fez uma graduação, né, que está buscando uma especialização. Como que essa pessoa, ela desrespeita tanto assim uma classe? Isso é a classe da cosmetologia, gente. Como que ela desrespeita toda uma classe dizendo que uma pessoa leiga também é capaz de atuar com isso? Isso é muito desrespeito, entende? Primeiro de tudo com a própria profissão dela, que está negligenciando a questão da saúde do paciente. E isso eu falo muito para vocês, né? Produto cosmético é produto químico. Produto químico, as pessoas também não levam a sério, saem aí fazendo absurdos com produtos químicos. Um produto químico. Podemos pegar aí um clássico sabonetinho com ácido mandélico e ácido glicólico. Ele pode acabar com a sua pele se você não souber utilizar. Então, cadê a responsabilidade sobre isso? Vocês entendem aqui quando eu falo sobre responsabilidade e profissionalismo? É sobre isso, é levar a sério o que a gente está fazendo. A gente não tá aqui, eu não estou aqui brincando. Né? Então, quando a gente identifica dentro do curso Fórmula Home Care, isso eu falo muito forte para a minha equipe. Gente, quem não é profissional da área, não é nosso lead, eu não vou vender coisa a qualquer custo. Uma das primeiras coisas que nós perguntamos é, você é profissional da área da saúde? Porque se não é, para mim não interessa. Vai começar por uma graduação, por um técnico, por um tecnólogo. Pode ser estudante, exatamente. Pode estar estudando aí, mas precisa iniciar da base, precisa ter a base. Nenhum curso, gente, por mais completo que as alunas do curso Fórmula Home Care digam, né? O Fórmula é muito completo, é uma pós-graduação, tal. Mas ele não vai te dar o que você precisa, que é a sua graduação, entende? Seu técnico, tecnólogo, enfim, né? Acho que vocês entendem quando eu falo assim. Estou com um caso onde uma profissional, não vou citar o nome aqui, né, indicou o uso de hidroquinona diário por meses, né, sem falar do desmame. Gente, isso é muito comum, infelizmente. A paciente não tem mais coragem de sair sem maquiagem, né, zero autoestima, enfim, realmente não é brincadeira. Lisa, isso é muito comum, né.
Infelizmente, muitos profissionais, eles não explicam quais são os efeitos nocivos da hidroquinona quando usada de forma indiscriminada, né? O que pode ocorrer na pele. Muitos profissionais defendem o uso de hidroquinona. Quem é minha aluna aqui sabe que eu não faço terrorismo cosmético com absolutamente nada, né? Porque tudo através da cosmetologia, usando da forma correta, sabendo manusear, sabendo o que substituir, sabendo o que fazer, a gente entrega um resultado muito efetivo. Quando a gente fala sobre a hidroquinona, existe um tempo que essa paciente ela pode se expor a esse produto químico, né? Para que ela então evite a toxicidade do organismo, ocronose e vem, né, vários efeitos tóxicos organismos e para o organismo e por aí vai. E muitos profissionais não entram nesse detalhe. E aí o que acontece? A paciente ela tem lá aquela receitinha da hidroquinona e ela só vai repetindo. Então a gente recebe pacientes fazendo uso de hidroquinona por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos. E aí quando já tá aquela ocronose ali, que ela já tá com a pele e o organismo completamente intoxicado e que ela de fato não teve um resultado efetivo, é que daí ela para pensar, poxa, eu tô usando essa pomada há tanto tempo, isso aqui não tá servindo para nada, já tô com a pele toda vasodilatada, sensibilizada, com mais hipercromias, o que tá acontecendo aqui? Né? Aí elas param para refletir. Mas é muito comum, isso é uma das coisas que eu mais recebo em consultório, são pacientes vindas, né, de intercorrências com o uso de hidroquinona, infelizmente, tá? Grazi, por que você não fala mais da lei federal do estético nível superior e médio, que são os únicos que podem... eu sempre falo, Paty, sempre falo sobre isso, tá? Sobre a lei, 13 mil e alguma coisa, agora eu não vou lembrar exatamente o número da lei, né? Tem conteúdo no meu Instagram, tem aula dentro do curso, o que mais tem aqui é sobre isso, né? Acho que eu já devo ter gravado mais de 15 tipos de conteúdos falando sobre a lei do esteticista, tá? Sempre falo, respondo caixinha também, sempre coloco aqui, tá bom? Buenas, meus amores. Deixa eu ver se eu não esqueci de... Ah, tá. Voltando, né? Eu tava me distraí aqui respondendo. Agora a gente volta aqui para as nossas recomendações. Bom, falamos sobre entender o poder aquisitivo dessa paciente, certo? Falamos aí sobre realmente as recomendações de não se expor à radiação, maquiagens e por aí a gente vai. Outras perguntas que devem anteceder o procedimento estético, gente. Não se expor aqui à radiação e fontes de calor. Vamos entrar um pouquinho nisso, né? A gente trabalha com pacientes aí que, infelizmente, né, prezam muito pela coloração da pele, gostam da marquinha bronzeada, mesmo aqui no sul, né? Aqui ainda no sul mais ainda, porque a gente tem muitas branquelas por aqui que prezam pelo bronze, né? Aquele bronzeado bonito, pela marquinha e etc. E aqui, gente, a gente precisa, primeiro de tudo, entender o público que nós estamos trabalhando, a época do ano, né? Aqui no sul nós temos estações do ano bem definidas, já em outros estados não, né? Verão o ano inteiro. Como fazer, né? Como driblar tudo isso? Aqui no sul, eu sempre digo para as pacientes, olha, durante o verão, né? Se você quer se expor, se você quer continuar, é inevitável, imagina um calorão de 40 graus, ela vai querer pegar uma piscina, pegar uma praia, né? Nós vamos apenas modular e controlar para que isso não piore. No inverno, né, como nós temos esse privilégio das estações mais frias aqui, nós de fato vamos iniciar um tratamento mais intenso, mais ablativo e por aí a gente vai, né? Durante o verão a gente só vai modular para que isso não piore, para que isso não aumente, mas não vai ser o ápice do tratamento, certo? Certo. Grazi, mas eu moro na Bahia. Ah, como é que eu faço aqui, né? Então aqui a gente precisa realmente de muito comprometimento dessa paciente que está em tratamento. Claro que ela não vai fazer um peeling, por exemplo, numa sexta-feira, sendo que ela sabe que final de semana ela quer pegar uma praia, sendo que ela sabe que ela trabalha, por exemplo, exposta à radiação. Por isso que a gente volta. O procedimento é para quem pode, não é para quem quer. Ah, então o que eu faço, Grazi? Eu não posso realizar um peeling nessa minha paciente, né? Porque eu sei que ela vai se expor ali. Trabalha com, primeiro de tudo, sempre tem uma saída. Não existe hoje, gente, nenhuma cidade no Brasil que não possa realizar um procedimento estético. Existem procedimentos e procedimentos. Em cidades mais quentes aí, recomendaria o quê? Um microagulhamento, por exemplo, né? Sabendo driblar aquela pele no pós ali, porque ele tem uma recuperação mais rápida, digamos assim. Peelings frios, né? Então, se você mora em cidades muito quentes aí, não tem o privilégio de trabalhar
com essas baixas temperaturas, lança mão de peelings frios para ir modulando todo esse processo inflamatório. A gente tem resultados incríveis aí. Mas aí você precisa saber como trabalhar com esses procedimentos. Volto na recomendação, certo? Aí até coloquei aqui, ó, a paciente vai lá, faz o procedimento, né? E aí diz que não vai se expor à radiação. E diz que não vai usar maquiagem, que não vai se expor à radiação. E aí você bate o olho nos stories e ela tá lá toda maquiada, arrumada, indo para uma sunset. Já pensou, gente? Eu printo na hora. Se eu vejo, eu sou dessas, né? Eu printo na hora e eu mando para ela no WhatsApp. Olha, lembra do que nós conversamos. E tá que nem mãe, sabe? Mãe, é exatamente, para ela estar ciente do que ela está fazendo está errado. Porque é o nosso nome de novo, gente, é a nossa profissão que está em jogo e isso não é brincadeira, tá? O que mais que eu coloquei pra vocês aqui, ó, sobre usar as maquiagens, né? Maquiagens também são pontos polêmicos aí, pontos sensíveis, né? Nós trabalhamos com pacientes que são comerciais, né? Muitas vezes trabalham aí dando aulas ou, enfim, fazendo muitas visitas, precisam estar apresentáveis ali, certo? Certo. O que a gente vai fazer? Olha, qual seria, né, o momento mais adequado para que a gente consiga realizar esse procedimento em ti, que tu consiga ficar 48 horas, 72 horas, enfim, aí vai da recomendação, né, sem o uso de maquiagens. Grazi, o melhor para mim seria sexta-feira, final do dia, porque daí eu consigo ficar final de semana, né, sem a utilização desses produtos, sem a utilização de maquiagem, mas segunda-feira pela manhã, por exemplo, eu tenho uma reunião que eu preciso me maquiar. Ok, você já entendeu qual é o prazo dessa paciente, mas você precisa ter esse diálogo com ela, porque senão o que vai acontecer? Você vai fazer um procedimento sábado de manhã, tá ela maquiada, e ir para algum lugar aí com excesso de radiação. Entende? Então, todos esses são pontos. A bebida alcoólica que eu coloquei para vocês aqui, porque, né? E aqui tem uma estratégia de rapport, que inclusive eu explico para as meninas dentro do curso Fórmula Home Care. Mas, sobre a bebida alcoólica, gente, o nosso organismo, ele fica até 5 vezes mais lento que o normal quando em excesso de bebida alcoólica. Então, pensa vocês, né? A paciente foi lá, investiu R$1.000 e poucos numa sessão de laser, né? Enfim, um peeling e etc. E ela tomou um porrezão no final de semana, agora, né, pós-carnaval. Aqui, hoje é segunda-feira, sábado lá, a paciente entrou pro caneco, né, bebeu até a água das plantas aí e segunda-feira foi lá realizar um procedimento estético. O nosso organismo, gente, ele leva alguns dias para processar tudo aquilo, né? Ele está muito mais lento, o processo cicatricial dele vai ser mais lento, o processo de regeneração, reparação e por aí a gente vai, né? Então, o recomendado é essa paciente não extrapolar na bebida alcoólica os dias que antecedem esse procedimento estético e os dias que pós-procedimento estético também, entende? Então, de novo, a recomendação de procedimentos, ela não vem no pós, ela vem antes, né? E aí, o que eu digo para as pacientes? Olha, quer ver um pós maravilhoso para o seu procedimento estético? Uma tacinha de espumante e um pedacinho de chocolate. Olha que maravilhoso. Vai curtir o seu pós-peeling, né? Recomendo uma máscarazinha, aquelas de tecidinho maravilhosas, que elas se acham maravilhosas. Coloca a sua máscarazinha, serve o seu espumantezinho, come o seu chocolatinho lá. Maravilhosa. Esse vai ser o seu pós. Não mais que uma taça, não mais, né? Também não pode se entupir aí de fast food, de açúcares. Por quê? Porque tudo isso influencia no processo de cicatrização. Então aqui você precisa realmente trazer esse pós-procedimento, como são muitas restrições, como são muitas recomendações ali, deixar esse pós-procedimento da paciente de uma forma mais leve, de uma forma mais gostosa, proporcionar de fato para ela uma experiência e fazer com que ela entenda que não é para sempre, são alguns diazinhos importantes ali, entende? Então isso de trazer para ela uma máscara, né, uma tacinha, um chocolatinho, isso é muito gostoso. Inclusive dentro do Fórmula nós temos formulações de chocolates aí, né, anti-inflamatórios, chocolates aí para redução de gordura abdominal. Então isso é tudo muito gostoso quando você explica para paciente, que vem logo após, depois esse bando de recomendações que são muito duras, que são muito firmes, você vem. Então agora nós vamos falar como que vai ser o seu pós, né? O que você pode aqui? Uma tacinha de espumante, um pedacinho de chocolatinho, olha que gostoso, uma máscara, já prepara a mascarazinha dela. Então, tudo isso também faz parte dessas técnicas de rapport, que são técnicas de conexão com o paciente, que são técnicas de fidelização com o paciente, certo? Buenas! O que mais que eu coloquei pra vocês aqui, gente? Nossa, muita coisa aqui. Recomendação é isso, né? É um zilhão de coisas aqui, ó.
coloquei sobre as recomendações e documentação, né? Isso é muito importante, vocês terem, independente do procedimento que vocês estejam realizando, né? E que a gente volta lá na nossa simples limpezinha de pele, que não tem nada tão simples assim, né? A gente mexe com toda a estrutura da pele, a gente desenvolve ali vários processos fisiológicos, enfim. Você precisa ter isso documentado, né? Isso faz parte da sua responsabilidade profissional. Claro, gente, vocês não vão criar um documento confuso para paciente, essa não é a ideia, né? Eu converso muito sobre isso com o Silvio, eu falei assim, olha, quanto mais a paciente ela te entende de uma forma objetiva, mais ela segue o que você está falando. Quanto mais você complicar a vida da paciente, quanto mais você trouxer ali termos que ela não entende, quanto mais você afastar ela, né, desse entendimento, menos ela vai seguir o que você está falando. Então, você jogar limpo com ela, né, trazer o que realmente é necessário para aquele pós ali, certo? Mais ela vai aderir a esse tratamento. Mas sim, você precisa ter isso documentado e assinado, com data, assinatura dessa paciente. Aí eu faço questão de mandar isso para ela também por PDF, né? Então eu salvo lá isso e mando para ela por WhatsApp, para ela ter de fácil acesso ali, né? O que ela pode, qual é o tempo. Então eu coloco lá, olha, não pode usar nenhum tipo de produto cosmético que não tenha sido recomendado por X tempo. Após X tempo, você vai voltar à sua rotina normal, né? Então, isso precisa ter de fácil acesso, porque ela precisa entender qual é o tempo daquilo. Olha, não pode usar secador e vapor muito quente no rosto. Por quanto tempo? Então, isso ela precisa ter de fácil acesso ali, tá? Daisy, cheguei há pouco, já falou de pré-procedimento, um pouco de tudo. Daisy, nós já falamos um pouco do pré, um pouco do pós, um pouco de tudo aqui. Isso, depois esse conteúdo, a Daisy sabe, ela já é da nossa comunidade aí, né, mas depois sobe pro curso Fórmula Home Care, sobe para o Spotify e sobe também para o YouTube, tá? Então é isso, ter documentado, assinado, porque isso faz parte do seu respaldo jurídico, tá bom? Caso venha a acontecer alguma coisa, é que nem seguro de carro, gente, seguro de carro funciona assim, a gente faz o seguro para não usar. Ninguém faz o seguro do carro para bater o carro de propósito, né? Não, a gente tem o seguro para não usar, não é isso? Então, a documentação que você vai ter ali é exatamente isso. Ela foi feita para não usar, mas se precisar, você tem aquele respaldo ali, tá? Inclusive, falando um pouco de seguro, inclusive nós estamos para trazer um profissional da área aí para falar sobre seguros para a área da estética, que envolve toda essa questão de procedimentos e tudo mais, tá? Para vocês também estarem por dentro de tudo isso aí. Tem seguros de equipamento, seguros de responsabilidade civil, a gente entra em várias questões aqui que é super importante para vocês aí também, tá? O que mais que eu coloquei pra vocês aqui, ó? Sobre a consulta, né? Vocês perceberam, imagina, que horas são aqui, gente? Eu falei pro Silvio que nem ia ser uma live tão longa, a gente já tá aqui há quase uma hora. Mas pra vocês entenderem que são muitos detalhes, né? São muitos pontos que devem ser abordados na nossa consulta. Eu costumo dizer para as alunas do curso Fórmula Home Care que a nossa consulta ela não é uma consulta, ela é uma aula. Nós estamos ali dando uma aula para aquele paciente. Claro, simplificando a linguagem, simplificando a vida dele, mas você precisa trazer o seu embasamento, você precisa trazer o seu conhecimento do porquê não. Porque sim e por que não, né? Saber o porquê que você... Por que você pergunta para sua paciente se ela ingere água? É porque a água é muito importante para o organismo. Por quê? Por quê? Porque todas as reações fisiológicas que acontecem no nosso organismo dependem daquela água. Porque durante o nosso sono, o nosso organismo ele perde de 500 a 600 ml de água durante o nosso sono. Então, por isso que é importante a paciente acordar e repor aquela água. Porque sem água, essas reações bioquímicas dentro do nosso organismo não acontecem. Metabolização de minerais e vitaminas não acontece. Entende? O porquê que você está perguntando aquilo? E isso você vai falar para o paciente. Por que você está perguntando do ciclo menstrual? Por que você está perguntando sobre bebida alcoólica? Isso é saber responder os porquês que existem por trás, entenderam? Então a consulta ela é um show à parte, né? A consulta realmente é uma aula ali para o paciente e é isso que fideliza dentro do seu negócio. É isso que é o diferencial competitivo. Peeling, gente, você dá um chute numa árvore e sai 500 pessoas que aplicam o mesmo peeling. Agora, quem é que sabe controlar esse peeling no pós? Quem é que realmente parou essa paciente na frente e teve um tempo de qualidade com essa paciente para perguntar e tentar entender todos os pontos que envolvem a vida, né? E todo o sistema dessa paciente aí. Quem foi que parou? Isso é ter um diferencial competitivo,
Vocês entendem quando eu falo isso? As alunas do curso Fórmula Home Care entendem, né? Rapidamente para vocês aqui então, ó, filtro solar, né, gente? Por que protetor solar? Aqui a gente entra, já trouxe profissionais aqui para falar sobre esse tema para vocês. Só lembra elas que até perguntaram, eu respondi aí, que esse mês ainda a gente vai ter a semana da cosmetologia personalizada que antecede o Fórmula, tá? Ah, é verdade, tá. Essa semana não, né? Não, esse mês. Esse mês nós vamos ter mais uma edição da Semana da Cosmetologia Personalizada, que antecede aí as inscrições do curso Fórmula Home Care. Acredito que em breve aí nós já traremos as novidades para que vocês consigam se inscrever. Quem ainda não participou, né? As meninas que já participaram, por favor, se manifestem aqui, porque é paulada, né? Gritaria, confusão e assim, nessa edição a gente trouxe conteúdos mais pauleiras ainda para vocês, tá? Então ainda esse mês eu trago mais informações para vocês. Falando sobre protetor solar, gente, já trouxe outros profissionais, né, especialistas nesse tema para falar sobre isso para vocês, mas rapidamente para que vocês entendam. Eu, Grazi, não sou contra protetor solar, jamais, imagina, gente, eu sou muito, muito, muito clarinha. Nesse sol que inclusive tá batendo em mim aqui agora, eu aguento ficar 10 minutos, mais do que 10 minutos eu já tomo um torrão, já fico muito vermelha, aumenta as minhas sardas, é tudo uma reação. Não sou nunca contra protetor solar. Agora, existe a recomendação do protetor solar. E outra coisa que a gente não pode ignorar é produto químico. Um protetor solar, ele é um produto químico. Vocês já analisaram ali o tamanho da composição de um protetor solar? O quanto de química tem dentro daquele protetor solar? Num pós-procedimento, onde a recomendação é, olha, fulana, você não pode se expor à radiação por 72 horas, ok? Se a recomendação é não se expor à radiação, por que diacho essa mulher vai botar um protetor solar na pele dela? Ah, mas ela vai sair igual, mas a recomendação é não. Tudo que nós falamos aqui, eu fico louca com isso, porque nós acabamos de falar sobre vários pontos que envolvem aqui a recomendação. Se a recomendação é não se expor, por que ela vai usar um protetor? E outra, o protetor, a química desse produto, desse protetor solar, a depender do procedimento estético que você fez, vai liberar mediadores pró-inflamatórios, vai romper barreira, vai acelerar demais esse processo de inflamatório que está ali. Gente, vai sensibilizar esse tecido, tem alguns produtos que tem álcool. Meu Deus, é uma série de reações que acontece na pele, entende? Então, se a recomendação é não utilizar por X tempo, não vai utilizar por X tempo. Ah, mas a paciente precisa porque ela tem que não sei o quê. Então, o que faltou lá no início? Entender em que momento essa paciente, qual é o melhor momento para essa paciente realizar o procedimento para que ela não precise já lançar mão desse protetor solar logo no início, certo? Quanto tempo ela não pode usar protetor solar? Depende, lembra que nós falamos isso no início da nossa aula aqui? Da nossa live, já tô na aula, né? Da nossa live aqui, depende do procedimento, depende do que foi feito na pele dela, certo? Cada procedimento estético tem a sua recomendação, certo? Então, usar somente os produtos recomendados aí, sem exceção, né? Não usar maquiagens ou cosméticos, né? Além dos que foram prescritos durante a consulta. Ah, Grazi, o que é melhor a paciente usar, maquiagem ou protetor solar? De novo, o recomendado é não utilizar por X tempo, a depender do procedimento que você fez. Agora, se ela, né, passou o tempo ali, a Grazi passou, né, já passou 3, 4 dias, enfim, depois da limpeza, o que ela pode utilizar ali? Um protetor solar com cor, porque daí ela vai estar tirando um monte de produtos, vai estar com um só. Eu sempre opto, para vocês entenderem a minha linha de raciocínio, que menos é mais dentro de um skincare, né? Diminuir a exposição da paciente a compostos químicos dentro de um único cosmético. Muitas vezes a gente tem 50, 60 compostos químicos ali dentro. Então, a minha conduta é sempre diminuir a paciente a essa exposição, certo? Certo. Então, no tempo que ela vai usar um protetor solar, que ela vai usar uma base, que ela vai usar um corretivo, que ela vai encher a pele dela de várias coisas ali, a gente tira tudo isso e opta por um protetor com cor. Então, de muitas vezes ali 4 produtos, a gente vai estar com um único produto na pele dela. Conseguiram entender aqui? Coisa que eu não consigo explicar em um Reels muitas vezes, né? Sobre o protetor solar aí, agora tá aí pra vocês. Em casos de peelings, né, ou até mesmo dependendo de como que foi feito esse microagulhamento ali, ou até mesmo lasers, né, não puxar ou arrancar a pele que está naturalmente saindo, né? Ela vai naturalmente se desprender
para que a gente não cause uma hipercromia, para que não cause um sangramento ali, né? Muitas vezes as pacientes, elas ficam com aquela agonia e querem arrancar aquelas pelezinhas, mas muitas vezes nós podemos estar aprofundando essa lesão ali e causando uma hipercromia. Então isso tem que... O porquê? Você não pode simplesmente chegar para sua paciente e dizer o seguinte: olha, não é para usar protetor por X tempo. Por quê? Por que ela não pode? Explica para essa criatura por que ela não pode. Olha, você não pode arrancar as pelezinhas do rosto. Por quê? Por que não pode? Explica, ela não sabe, ela é uma pessoa leiga, entende? Ó, o que pode ajudar aqui, né? Borrifar água termal, né? Para ir suavizando. Eu gosto muito de indicar, sabe aquelas mascarazinhas em comprimido, muito comum da nossa área, mas eu mando personalizar para essa paciente uma mascarazinha dessas em comprimidos com um líquidozinho dentro, onde ela tem ali extratos botânicos, né? Camomila, mamelis, aloe vera, e eu peço para ela guardar dentro da geladeira. Então, no pós, ela vai estar lá com a tacinha de espumante dela maravilhosa, com aquele chocolatinho que foi personalizado também, né, que trata a gordura abdominal, maravilhoso, e com a mascarazinha dela, que é um pós mais maravilhoso que esse, gente. É um momento, é uma experiência que você está colocando ali, né? Evitar banhos muito quentes, né? Inclusive, em alguns procedimentos, eu falo para as pacientes não lavarem os cabelos, né? Isso eu falo na consulta: olha, que dia você vai vir fazer o procedimento? Ah, dia tal. Então, você já vai treinar de manhã e você já vai lavar esse cabelo, tá bom? Porque pós-procedimento, nas primeiras 24, dependendo do procedimento aí, 24, 48 horas, não pode lavar os cabelos. Por quê? Porque se nós lavamos os cabelos, nós estamos utilizando shampoo, máscara, condicionador. E o que são isso? Produtos químicos que podem reagir com a química que eu coloquei na pele dela, tá bom? Então, por que não pode fazer isso? Você tem que explicar, tá? Uso de secador, vapor, isso não é novidade para vocês aí também, né? Porque a gente acaba aumentando aí essa vasodilatação e essa temperatura da pele, e não tem nada, gente, nada que cause mais hipercromia do que essa oscilação de temperatura e vasodilatação na pele, tá? Bebida alcoólica, já falamos aqui, né? Evitar aí o consumo excessivo de fast foods e açúcares, né? Então, não é porque ela fez um procedimento estético que ela vai ficar aí o sábado em casa, né? Lá fazendo o pós dela, que ela vai pedir um McDonald's, um X, Não sei se X é comum aí na cidade de vocês, mas aqui no Rio Grande do Sul tem muito, né? Hambúrguer, essas coisas assim. Então, não, né? Isso faz parte das recomendações, né? Viram que não é um brinquedo? Tudo que a gente falou aqui é brinquedo? Não, não é, amor. Existe uma seriedade por trás, existe profissionalismo por trás, certo? Então, acho que eu trouxe acredito, né, que eu trouxe vários pontos super importantes para vocês aí, para vocês começarem a levar esse assunto muito mais a sério. As alunas do curso Fórmula Home Care, elas têm acesso a conteúdos muito mais aprofundados, em outros níveis de conteúdos aí, para que de fato elas consigam deixar a consulta de saúde estética delas cada vez mais profissional, com cada vez mais embasamento. E é isso que diferencia hoje essas profissionais do mercado, né? Não à toa aí nós temos um dos maiores cursos de cosmetologia do país, com a maior taxa de renovação, né, do mercado de cosmetologia personalizada, justamente por isso, né? Uma vez que a aluna está lá dentro, ela se apaixona pelo conteúdo, são conteúdos vivos, né? A gente sempre traz atualização de todos os temas aí, e isso é o que mantém essa profissional em destaque nesse mercado, o conhecimento, o quanto ela se aprofunda aí, tá bom? A Semana da Cosmetologia Personalizada, em breve trarei mais informações para vocês, né? A Semana da Cosmetologia Personalizada, ela antecede as inscrições do curso Fórmula Home Care, então nós temos aí sempre 4, 5 aulas com muito conteúdo para você, conteúdos incríveis, e para essa edição eu preparei um bombardeio, então assim, venham preparadas. Em breve eu trago mais informações sobre a inscrição aí para vocês. Pri, maravilhosa, Pri Martins, aqui colocou a doutora Pri, né, o melhor curso. Pri, parabéns, está de aniversário hoje, maravilhosa. Que os bons anjos abençoem muito, muito, muito a tua vida, maravilhosa, sou tua fã, hein, tá me devendo uma live, tá me devendo. A Pri, ela é a nossa aluna destaque aí, acabou tendo alguns imprevistos, mas em breve vou fazer questão de trazer ela aqui para conversar com vocês. Eu sou fã dessa mulher. Amo, Pri, maravilhosa, parabéns, viu? Feliz aniversário. Olha aqui, ó, a Grace, né? Nossa, sou extremamente criticada por não usar protetor pós-limpeza de pele. E realmente não passar protetor faz toda a diferença. Grace, deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu coloquei isso lá na rede vizinha, aqui as pessoas, elas já me conhecem, né? A grande maioria, eu já tenho uma certa autoridade aqui, né, nessa rede, enfim, né? Agora lá na outra, não é assim, né? E aí vem muitas pessoas lá
falando absurdos, falando um monte de coisa. E aí sabe o que eu faço? Eu simplesmente não respondo e não discuto. Sabe por quê? Porque são pessoas claramente que ainda não alcançaram o nível de consciência para que a gente possa ter um debate saudável, né? Então elas vão ficar lá discutindo que sim, que não. Aqui não é a minha opinião, né? Aqui são reações fisiológicas que acontecem, né? Existe uma ciência por trás. Então não é a minha opinião ali. E lá elas estão colocando a opinião delas. Então quando falta nível de consciência, a gente não rebate. Então, se essas pessoas, né, estão te criticando, é porque ainda falta alguma coisa ali. Simplesmente segue fazendo o seu trabalho, amor, e deixa que elas critiquem aí, tá? Amores da minha vida, não imaginava que o nosso bloquinho estaria assim, hein? Vocês estão com tudo, vocês estão de parabéns. Maravilhosas, maravilhosas aí. Muito obrigada pela presença, pelo carinho de vocês, pela troca que é sempre incrível aqui. Esse episódio em breve vai estar disponível tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube. Qualquer outro episódio que você tenha perdido, você também consegue assistir por esses canais aí. É sempre um prazer, eu amo essa troca aqui, eu sei que eu falo muito, tá bom? Amo vocês, que vocês tenham uma segunda-feira iluminada, abençoada, muito próspera e que seja uma semana incrível. Beijo, amo vocês!